vou começar por vos dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui hoje connosco para este workshop. O meu nome é Patrícia Cabido, trabalho na fábrica de startups, faço parte da equipa e faço também parte da equipa que gera o programa Starting, e é no âmbito desse programa que nós estamos aqui hoje. E este é o primeiro workshop de um ciclo de workshops que vamos fazer e desenvolver, com o título Como apresentar o seu negócio em 30 segundos. Connosco hoje para falar sobre este tema vamos ter o nosso fundador e CEO António Lucena de Faria, que vai ter a tarefa ambiciosa de, em cerca de 20 minutos, vos fazer uma breve apresentação sobre como é que se consegue fazer esta apresentação de um negócio a alguém em tão pouco tempo, com uma fórmula, digamos, mágica que vos vamos apresentar hoje. No final, vou-vos pedir que durante a sessão, se tiverem dúvidas, coloquem no chat ou no bate-papo, não sei, dependendo da língua em que tem o vosso Zoom, que vão colocando essas questões. No final da apresentação eu vou ler as questões que tivermos tempo para serem respondidas pelo António, e pronto, e penso que com isto podemos dar início à sessão. António. Muito obrigado, Patrícia. Ótimo, excelente. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos de muito boa saúde. Nós temos uma agenda muito preenchida. Eu diria que tão difícil quanto apresentar um negócio em 30 segundos é também fazer aquilo que nós pretendemos fazer hoje aqui, que é falar sobre o que é uma ideia de negócio e depois também abordar o tema do que é uma Unique Selling Proposition e finalmente como é que nós transformamos isto tudo num elevator pitch, porque a solução para este nosso puzzle é precisamente a questão do elevator pitch, não é? O discurso do elevador, que é a forma como nós vamos conseguir no fim transmitir a nossa ideia em tão pouco tempo. Gostava também de dar-vos algumas notícias sobre o programa Starting e teremos a oportunidade também de responder às vossas perguntas e por volta das 15h30 gostaríamos de encerrar esta sessão conforme prometemos. Bom, em relação ao formador que sou eu, a única coisa que eu penso que é útil neste caso dizer-vos é que eu sou um empreendedor desde muito cedo, é uma coisa que me apaixona desde os 15 anos de idade e que eu gosto imenso de fazer e sobre o qual penso que tenho algum conhecimento, à vontade, uma vez que já criei muitas empresas e algumas delas tiveram muito sucesso, outras tiveram menos sucesso e algumas foram, aliás, verdadeiros fracassos. E com todas elas eu aprendi muito e aquilo que eu hoje faço é, no fundo, aproveitar esse know-how todo para partilhar com vocês e ajudar-vos nesse vosso percurso. Que, aliás, deixem-me também dizer desde já que eu vos dou os parabéns, porque se vocês estão aqui hoje para ouvir sobre este tema, é porque estão interessados em ter o vosso negócio. E eu acho que é preciso ter muita coragem para ter um negócio, mas também acho que é extraordinário para quem é empreendedor ter esta liberdade de poder, no fundo, ser definimos o nosso destino. É claro que não controlamos tudo, mas controlamos muito mais do que quando não somos empreendedores. Queria também lembrar-vos que a Fábrica de Startups, da qual eu sou sócio fundador, é uma organização que tem uma missão muito clara e a missão é precisamente ajudar pessoas como vocês, ajudar pessoas que querem ser empreendedoras e ajudá-los a serem empreendedores, mas empreendedores com uma boa probabilidade de sucesso. Portanto, a nossa preocupação grande é também que as pessoas sejam capazes de avançar com os seus projetos empreendedores, mas tendo em atenção de que há formas de o fazer que diminuem os riscos. Não eliminam, mas diminuem os riscos. E é isso que também no nosso programa nos preocupa muito. Queria também começar por falar sobre o que é isto uma ideia de negócio, porque se o desafio é como é que nós vamos em 30 segundos dar a conhecer a nossa ideia de negócio, é muito importante primeiro começar por definir o que é. O que é uma ideia de negócio? E em relação ao tema, queria lembrar-vos que uma ideia de negócio não é uma solução. Uma ideia de negócio, na verdade, tem 3 partes. A solução é uma dessas partes, eu até costumo dizer que é a terceira parte e a última, porque as outras 2, no meu entender, são tão ou mais importantes do que a solução. E essas 2, eu diria logo no início, são os clientes e são os problemas que nós vamos resolver para esses clientes. E, portanto, quando nós falamos de uma ideia de negócio, temos sempre que lembrar-nos que isto tem um triângulo com 3 vértices e que esses 3 vértices são exatamente estes que estão aqui representados neste diagrama. Nós temos que perceber bem quem são os nossos clientes, não é? Qual é o público-alvo, quais são aquele segmento de mercado que nós queremos ter como nossos clientes, se são empresas ou se são consumidores finais, que é a mesma coisa que dizer se são business to business ou business to consumer. Isto é muito importante porque muito do trabalho que depois vai ser feito a seguir também depende disso, incluindo na questão de conhecer bem os nossos clientes, porque se nós estamos a trabalhar em business to business, naturalmente temos que conhecer mais pessoas, porque o business to business é um conjunto de pessoas que trabalham numa empresa, não é? Enquanto consumidor final, normalmente é quem utiliza, é também quem decide, e portanto aí o nosso trabalho em termos de conhecer essas pessoas é menor.
Portanto, precisamos saber quem é que eles são, qual é o seu papel, como é que eles chegaram onde estão, quais são as suas dificuldades, os seus problemas, qual é o seu dia típico, como é que gastam o seu tempo. Enfim, quanto mais nós percebemos sobre os nossos clientes, mais fácil vai ser para nós percebermos bem também o que é que podemos fazer por eles. E aquilo que podemos fazer por eles é, primeiro, entender bem os problemas, não é? É perceber, dentro destas pessoas, dentro dos problemas que elas enfrentam, quais são os maiores dos problemas. Claro, dentro do contexto que nós estamos aqui a estudar, no contexto da vossa ideia de negócio. É preciso muito cuidado em realmente nos identificarmos com estas pessoas e percebemos bem o que é que as mantém acordadas à noite, o que é que as preocupa, o que é que elas querem resolver, não é? O que é mais frustrante, o que é mais, custa mais dinheiro, até também consome mais tempo, porque normalmente são à volta destas três coisas que as pessoas têm preocupações. E claro, depois existem derivadas de cada uma destas três coisas que vamos ver já a seguir. E o que é que as pessoas querem mudar, não é? Qual é o problema realmente que estas pessoas têm? Isso é absolutamente fundamental. E só depois disso, então, é que começamos a pensar na solução. Não é? Portanto, uma ideia é sempre três coisas: clientes, problemas que esses clientes têm e a solução que nós vamos apresentar a estes clientes. Portanto, aqui nós precisamos mesmo de perceber qual é o valor que vamos entregar a estes clientes. E quando falamos de valor, falamos de atributos de valor, falamos de características da nossa oferta que realmente são valorizadas pelos nossos clientes. E nessa perspectiva, já vamos abordar a questão dos atributos de valor. Queria também dizer-vos que ao longo deste nosso percurso de hoje, muito rápido, nós vamos também oferecer-vos duas coisas. Uma delas é este, bónus número 1, que é a possibilidade de fazerem o download do nosso formulário, porque se estão realmente interessados em ser empreendedores, não se esqueçam, precisam mesmo de definir a ideia, não só na perspectiva do que é a sua solução. Muitas vezes pessoas da área da tecnologia têm uma tendência muito grande a pensar que a ideia de negócio é a solução tecnológica, é a aplicação, é a plataforma, mas isso é apenas uma parte e nem sequer é a parte mais importante, porque se nós não percebemos as outras duas coisas, até podemos ter uma solução da qual nos orgulhamos, mas depois não temos clientes, não é? E se não temos clientes, não temos negócio nenhum de sucesso. E como a nossa preocupação é que vocês tenham um negócio de sucesso, é preciso começar da forma certa. E a forma certa é clientes, problemas e soluções. Portanto, usem este formulário, preencham, porque isso vai ser muito útil, seja porque vocês participam depois mais tarde no starting ou querem continuar o vosso percurso como empreendedores. Muito bem. Estava a ver que a Patrícia já colocou aí no link no chat do Bitly, ideia do negócio, portanto é só clicarem depois naquele link e vão poder fazer o download deste formulário. Bom, tendo uma ideia do negócio já definida, não é? Nós percebendo que temos aquelas três coisas, quando nós falamos de transmitir, de comunicar, de explicar a outras pessoas a nossa ideia de negócio, é muito importante que nós foquemos a nossa atenção naquilo que é verdadeiramente distintivo na nossa ideia de negócio. Nós não nos chega a chegar e dizer, pronto, temos este serviço, responde a este problema para estas pessoas. Temos que fazer de uma forma que as pessoas percebam que a nossa solução, que é de facto para um problema sério que eles têm, é distintiva, é melhor do que outras que existem no mercado. Nós não queremos ir para o mercado com uma coisa que é igual, ou pior ainda, não tem vantagem para o nosso cliente. Nós queremos que o cliente perceba que, de facto, há aqui qualquer coisa na nossa oferta que distingue de outras ofertas que até possam existir, que estejam até posicionados para resolver o problema da mesma maneira. Da mesma maneira não poderá ser, não é? Porque se for da mesma maneira não tem nenhuma vantagem especial, não é distintivo. E, portanto, nós precisamos de focar a nossa atenção naquilo que se chama Unique Selling Proposition, uma proposta de valor única, no sentido que é aquela característica, aquela funcionalidade, se quiserem, aquele benefício que as pessoas retiram da nossa oferta e que faz toda a diferença, porque é assim que nós nos posicionamos face à nossa concorrência, com grande vantagem para os nossos clientes. Portanto, é aquela característica única que realmente nos permite dizer que o nosso negócio é melhor que aqueles que existem no mercado e que funcionam também procurando resolver esse mesmo problema. Portanto, Unique Selling Proposition é isso. Agora, reparem, há aqui uma questão muito importante, mas qual é essa característica única? Porque nós, normalmente, quando falamos de uma oferta, não é, de uma ideia de negócio, daquilo que nós vamos fornecer aos nossos clientes, temos tendência em abordar vários temas, não é? E tentar resolver até, às vezes, vários problemas de formas diversas. O problema que temos aí é que depois não conseguimos fazer com que o cliente se lembre de nós, não é? E uma das preocupações grandes que temos neste mundo em que estamos consistentemente a ser bombardeados com informação é que de facto haja uma grande capacidade de comunicação do nosso lado e uma grande também capacidade depois da pessoa memorizar aquilo que nós dissemos a essa pessoa, daquilo ficar na cabeça dessa pessoa e no momento em que ela finalmente necessitar da nossa oferta, então lembrar-se que nós existimos e que é connosco que tem que falar. Então, nós temos que nos posicionar na cabeça dessas pessoas, não é? Ocupar ali uma espécie de cota de cérebro, não é?
que faz com que a pessoa, quando necessitar de resolver o problema que nós queremos resolver, se lembre que nós somos aqueles que estão mais bem preparados para o fazer. Portanto, isso é a Unique Selling Proposition. E, portanto, a questão fundamental é, mas se eu olho para a minha ideia de negócio e se eu descobri um problema importante e se encontrei uma solução, mas a solução tem várias características que a fazem ser interessante para os meus clientes, qual dessas características é que eu devo distinguir? Qual é aquela que eu vou mencionar? E a questão não é fácil. Não é mesmo nada fácil, porque quando nós falamos de uma solução, tentamos muitas vezes explicar algumas destes atributos de valor que estão incluídos na nossa solução. Ou é porque a nossa solução é, por exemplo, mais saudável, nutritiva, ou porque nós temos uma solução que é mais conveniente, ou é mais rápido no fornecimento do serviço, ou o preço é mais baixo, ou existe maior disponibilidade, há mais opções e por aí fora. Não é? Portanto, nós temos aqui vários atributos de valor que normalmente são utilizados na definição da nossa oferta. E o problema é qual destes é que nós vamos dizer que é o que nos distingue dos outros, não é? Porque é um que nós procuramos. Unique significa único. E, portanto, nós temos que procurar dentro destes vários atributos qual é aquele que realmente faz a diferença. É claro que nós, de imediato, quando olhamos para a nossa solução, já percebemos que nem todos estes atributos se aplicam. Aliás, dentro do starting, uma das coisas que fazemos logo no início é precisamente desenhar a curva de valor, não é? E na curva de valor identificamos quais são aqueles atributos que são os atributos onde nós nos vamos distinguir dos nossos concorrentes, seja porque estamos posicionados acima ou porque estamos posicionados abaixo. É claro que onde nós queremos estar posicionados acima dos nossos concorrentes é naqueles atributos de valor que o cliente mais valoriza. Continua a ser um desafio grande, porque normalmente existe mais que um. Se nós queremos ter uma Unique Selling Proposition, e isso é parte depois daquele discurso que vamos no fim definir como discurso de elevador, nós precisamos encontrar aqui um método que nos permita selecionar dentre os vários atributos quais são aqueles, os 3 ou 4 que os nossos clientes já referiram como sendo importante para eles, qual é aquele que nós vamos selecionar. E isso faz, por exemplo, através desta matriz que está aqui, chama-se o método da comparação de pares. Não é nada muito complicado, parece mais complicado do que é, mas é muito simples. Na verdade, eu não tenho aqui o nome dos atributos, mas aquele A1, A2, A3, A4 e A5, que se repetem tanto na primeira linha quanto na primeira coluna, são atributos. Portanto, o A1 é um atributo, imaginemos rapidez, o A2 é outro, por exemplo, preço baixo, o A3 pode ser um outro, conveniência, e por aí fora. E, portanto, imaginemos que nós temos 5 atributos que nós achamos que são muito interessantes para a nossa proposta de valor, não é? Para a nossa ideia de negócio, que fazem com que essa ideia de negócio seja interessante para os nossos clientes. Então, o que nós precisamos agora descobrir é, dentro desses 5, qual é o mais importante. Não é? Qual é, de facto, no nosso entender, e depois também validando isso com os nossos clientes, qual é aquele que nós queremos que seja incluído dentro da nossa Unique Selling Proposition, que depois vai fazer parte, no final, do nosso discurso de elevador. E isso faz-se, usando esta matriz, selecionando 5, colocando ali o nome de cada um deles, e depois preenchendo cada uma destas células que está em branco com um de 3 números. E esses 3 números são os que estão aqui. Portanto, nós colocamos um 3 numa dessas células. Isto começa sempre, no nosso caso, no caso das pessoas que são ocidentais, nós trabalhamos da esquerda para a direita quando escrevemos, não é? E, portanto, começamos da esquerda para a direita, no sentido que começamos pela primeira célula, que é o A1, por exemplo, que está do lado esquerdo, e olhamos e vemos depois o que é que fica na primeira coluna, por exemplo, o A2, não é? Vamos comparar o A1 com o A2. O primeiro atributo, que é o A1, com o segundo atributo, que é o A2. E se o primeiro atributo, que é o A1, for mais importante que o atributo A2, então eu meto lá um 3. Tá bem? Eu também posso, às vezes, ter dúvidas sobre isso e dizer, realmente, eu acho que são... não são, quer dizer, pronto, é uma importância, mas não é tão grande a importância, dou-lhe um 2. E depois ainda, se for menos importante, portanto, de facto, por exemplo, neste caso o A1 é menos importante que o A2, eu meto lá um 1, tá bem? Bom, portanto, tem 3 para mais importante, 2 para importante e 1 para menos importante. E agora como é que eu vou fazer isso? Vou pegar outra vez naquela matriz que vocês viram, esta já está preenchida, e vou fazer isso, que é começar no A1, aqui na primeira coluna, e nessa coluna tenho A1 e depois vou ver aqui na primeira célula, que é a célula que neste momento está com 3, não é? E, portanto, A1, A2, eu vou dizer, o A1 é mais importante do que o A2, sim ou não? Neste caso, eu disse que sim, e disse mais, disse é muito importante, é muito melhor também, é mais importante, bastante mais importante, é um 3. Se for importante é só um 2, e se for menos importante meto um 1. Não é? E faço isso para cada uma dessas comparações, por isso é que se chama-se isto de comparação aos pares, não é? Porque nós vamos comparar cada um dos atributos com outro atributo dentro desses 5 atributos que estamos a estudar. E, portanto, preenchendo aqui, por exemplo, aqui estou a dizer A1 e o A3, o A1 é importante, não é o mais importante, mas é importante. O A1 é mais importante ali no A4 e o A1 também é para o A5.
não é? Mas se olhamos aqui, por exemplo, para, imaginemos o A2 com o A1, nós já sabemos, não é? Porque o A2 com o A1, na verdade, é o inverso daquilo que estávamos a ver há pouco. E, portanto, tem que ser um 1, não é? Que é o menos importante. Portanto, nós, se olhamos para aqui, à medida que vamos percorrendo estas células todas, vamos conseguir classificar com 3, com 2 ou com 1. E como é que nós depois sabemos qual é o mais importante? É muito simples, é só somar estes números todos e temos aquela coluna ali do total e aquele que tiver o maior número, neste caso é o 11, é o atributo que nós consideramos ser o mais importante deles todos, aquele que nós vamos utilizar na definição da nossa Unique Selling Proposition. Não é? Portanto, isto é uma abordagem que vos facilita muito a vida, porque comparando par a par e classificando cada um desses pares, nós conseguimos depois descobrir qual deles dos 5 é o que nós consideramos ser o mais importante. É claro, uma coisa é o que nós consideramos, outra coisa é o que o cliente considera. E é óbvio que o trabalho que vocês também têm dentro do projeto, do programa do Start, nós falamos muito sobre isso, é depois validar isto junto dos vossos clientes. Não é? Tem que se falar com os clientes para perceber se aquilo que nós achamos é realmente aquilo que ele pretende. E, portanto, começamos por nós ter que fazer aqui um exercício para pensar qual é, para, no nosso entender, o atributo mais importante, mas depois temos que validar com os nossos clientes e podemos às vezes chegar à conclusão de que afinal o cliente até valoriza um outro atributo mais do que aquele que nós achamos que era o mais importante. A validação é, aliás, o propósito principal do Starting. O Starting é um programa muito focado na validação deste tipo de coisas e, portanto, aí aprendem como é que nós depois podemos fazer esses acertos. Mas temos começado em algum sítio e começamos com o Unique Selling Proposition utilizando este método da comparação por pares. Para fechar aqui esta parte do que é no fundo, a nossa forma de explicar uma ideia de negócio em muito pouco tempo, não é? Neste caso estamos a falar em 30 segundos. E a forma de o fazer é esta que está aqui. É aquilo que se chama-se o Elevator Pitch. E chama-se Elevator Pitch porque, no fundo, é como se nós estivéssemos dentro de um elevador com outras pessoas e alguém nos tivesse perguntado, mas afinal, qual é o seu negócio? Qual é a ideia do negócio? Explique lá qual é a ideia do negócio. Mas nós estamos no elevador, não é? O elevador está em movimento e vai chegar ao próximo andar rapidamente e as pessoas vão sair, ou eu vou sair. Portanto, tem muito pouco tempo, não é? Tem os tais 30 segundos. Portanto, em 30 segundos eu tenho que explicar qual é a minha ideia de negócio, mas tenho que o fazer de uma forma que as pessoas, quando saírem do elevador, se lembrem, não é? E que se lembrem também no dia seguinte, e que se lembrem daqui a um mês, se calhar, porque, como sabemos, nós, mesmo que encontremos pessoas que estão muito preocupadas com o problema que nós queremos resolver, e mesmo que essas pessoas acreditem muito na solução, podem não estar naquele momento preparadas para comprar, não é? E se não estiverem preparadas para comprar, nós temos é que fazer com que as pessoas se lembrem de nós quando estiverem preparadas para comprar. E, portanto, o grande desafio é claro que o negócio tem que ser validado, né? Tem que se perceber bem quem são essas pessoas, quais são os problemas que estas pessoas têm, qual é o mais importante, e desse mais importante quais são as diferentes soluções, e dentro das diferentes soluções qual é a solução mais adequada, e dentro da solução mais adequada quais são os atributos de valor que a caracterizam, e dentro dos atributos de valor qual é o mais importante deles todos para nós termos tal Unique Selling Proposition. E porquê é que isso é importante? É porque aqui nós falamos sobre isso também, neste nosso discurso de valor, começa sempre por ter um nome. O nome é muito importante, já agora, também uma das coisas que falamos muito no Starting é sobre como é que se escolhe um bom nome para um produto ou para um serviço, porque o nome tem que ter determinadas características precisamente dentro daquela perspectiva de que tem que ser memorável, não é? As pessoas têm que se lembrar de nós. Se as pessoas não se lembrarem de nós, não, por mais interessante que seja a nossa oferta, não vamos ter aquele negócio porque as pessoas não vão comprar, não é? E, portanto, temos que arranjar um nome. Tendo um nome, vamos dizer que o nome XPTO ajuda um determinado segmento de mercado, também temos que ser claros em relação a isso. É claro que também não temos muito tempo, não é? São só 30 segundos. E, portanto, temos que arranjar 2 ou 3 características desse segmento de mercado, dar-lhe um nome, pode ser uma geração, por exemplo, geração X, ou geração Y, ou geração Millennial, ou Baby Boomers, ou o que quisermos. Isto é terminologia inglesa, se calhar no caso português tem que ser uma terminologia mais fácil de entender por qualquer pessoa. Mas definimos esse segmento de mercado e depois dizemos, bom, portanto, o produto XYZ ajuda um segmento S1 a resolver um determinado problema muito concreto também. E utilizando a solução que é melhor do que os concorrentes, e vale a pena aqui ser claro também em relação a qual é o principal concorrente ou concorrentes, porque, e aqui é que entram os tais atributos distintivos. Bem, os atributos distintivos, em primeiro lugar, é aquele que foi classificado na análise que fizemos há pouco dos pares, de comparação por pares, como tendo nota mais alta, não é? Mas se nós quisermos escolher, por exemplo, 3 atributos, escolhemos o que teve a nota mais alta, o segundo e o terceiro. E são esses que nós vamos usar. Mais que 3 também não recomendo. Em termos de Unique Selling Proposition, na verdade é só um. USP, Unique Selling Proposition, que é a forma mais curta que existe de explicar uma ideia de negócio, que eu, no meu entender, é muito importante em termos de comunicacionais, mas não é suficiente. Não é? No meu entender,
o elevator pitch é esse desígnio de em 30 segundos nós conseguimos passar a mensagem sobre qual é a nossa ideia do negócio. E, portanto, no caso do elevator pitch, nós até podemos usar mais com um atributo distintivo, mas tem que ser os mais importantes. E, portanto, para nós sabermos quais são os mais importantes, temos que os hierarquizar. Portanto, aquela comparação por pares também aqui ajuda muito. Deixem-me dar-vos aqui só um exemplo. Este exemplo é muito simples. Na verdade, é o exemplo do Airbnb. Não é? Airbnb, que todos conhecem, ajuda os viajantes a reservar um quarto para a sua estadia, utilizando uma plataforma online, que é melhor do que ficar num hotel, porque é mais barato e permite ter uma experiência local. Eu não sei exatamente se a Airbnb se identifica com este elevator pitch, fui eu que o criei, não foi a Airbnb, mas é o meu entendimento da Airbnb. Eles, se calhar, até podem ter uma pequena diferença, ou maior, pequena, em relação a este exemplo que está aqui, mas serve para vocês perceberem como é que vocês têm que fazer isso. Tem que dar um nome ao vosso negócio, ao vosso produto, ao vosso serviço, tem que especificar qual é o segmento que vocês vão ajudar, tem que especificar qual é o problema que estão a ajudar estas pessoas a resolver, tem que especificar como é que vão resolver esse problema, não é? Que é parte da solução, e depois tem que dizer, e nós somos melhores do que isto ou aquilo, porque nós somos mais baratos, ou porque nós possibilitamos essa experiência local, ou porque nós oferecemos maior diversidade em termos de opções, o que for, não é? Mas são aqueles 2, 3 atributos, não mais que isso, que realmente nos permitem dizer nós estamos num negócio, que é um negócio que resolve os vossos problemas desta maneira e que ainda por cima o faz de uma maneira que é melhor do que outras que já estão no mercado. E, portanto, venham ter connosco, que nós temos muito gosto em vos fornecer o nosso serviço ou o nosso produto. E pronto, são 17 horas e 21 minutos. Eu tinha prometido que até às 17h20 explicava como é que vocês conseguiam descrever uma ideia de negócio, não é? Comunicar a ideia de negócio em 30 segundos, e a forma como o propomos é que vocês usem esse formato, o Elevator Pitch, que é um formato muito utilizado. Temos também um formulário para isso, está disponível, é o nosso segundo bónus de hoje, disponível naquele link que está ali em baixo, e que brevemente a Patrícia irá, com certeza, partilhar com vocês, e portanto é só chegar lá, fazer o download e preencher, tá bem? E não se esqueçam, o nome é importante. Nós no Starting temos um método muito concreto sobre como é que uma checklist e também a forma de nós pontuamos os diferentes nomes, porque tudo começa no início por nós definirmos várias possibilidades e depois escolher qual é a melhor. Tendo um nome, qual é o segmento de mercado, também aí temos um trabalho muito interessante em termos de como é que se define bem o segmento de mercado, e depois qual é a solução, dentro da solução quais são os atributos de valor, não é? Portanto, temos nome, segmento, problema, solução, quem são os concorrentes, um ou dois, e como é que nós nos distinguimos desses nossos concorrentes. Se vocês tiverem este trabalho feito e memorizado, não é? Quando entram no elevador, alguém perguntar, já sabem exatamente aquilo que vão dizer, e se tiver estas características todas e resolver realmente um problema sério de uma forma distintiva, as pessoas vão se lembrar. E quando se lembrarem e precisarem, vão falar com vocês, e depois vocês têm que fazer o trabalho, que é explicar com mais detalhe, e levá-los a serem vossos clientes, não é? E pronto, está feito, é um discurso de elevador, é a solução para o nosso desafio inicial. Queria só também lembrar-vos que o Starting é um programa que nós criamos precisamente com o objetivo de ajudar as pessoas para que elas possam avançar com as suas ideias. Há muitas pessoas que vêm ter connosco que nos dizem que têm ideias e gostariam muito de avançar, mas que sentem que sozinhas têm muita dificuldade. E é verdade, as dificuldades são de natureza diversa, não é? Em primeiro lugar, em geral o contexto não ajuda muito, porque nem sempre a família apoia, nem sempre as pessoas, nossos amigos ou aquelas pessoas que nós conhecemos também acham que nós devíamos avançar, e nós temos que ter a coragem de dizer não, é isto mesmo que nós queremos, porque isto vai nos dar um entusiasmo pela vida e uma realização pessoal e uma liberdade, muito mais opções de escolha. E, portanto, é muito importante avançar com as vossas ideias. Nós estamos aqui para vos encorajar, mas não de qualquer maneira, não é? Com uma preocupação muito grande em que haja um trabalho sério de validação das hipóteses que sustentam a vossa ideia do negócio, para depois irmos ajustando em função dos resultados das experiências que vamos ter que fazer, para depois, no fim, decidimos sim, vale a pena, e quando formos para o mercado, então temos uma probabilidade elevada de ganhar clientes e de conseguir as receitas que necessitamos para que o nosso negócio seja financeiramente sustentável. Portanto, o programa do Starting, só em 2 ou 3 slides, é um programa que demora 2 meses. Nós fizemos com esse propósito que há pouco referi. Uma preocupação muito grande em possibilitar que pessoas que estejam a trabalhar possam também começar a desenvolver os seus negócios. Eu acredito muito nisso. Acho que muitas vezes a melhor solução é precisamente manter o emprego enquanto se desenvolve o negócio, e quando o negócio começa a dar resultado, então pensar que se calhar está na altura de dar o salto, mas não fazê-lo antes. Porque o negócio, por definição, é uma coisa arriscada, não é? É sempre fazer alguma coisa que muitas vezes ainda não foi feito.
E, portanto, por mais experiências que nós façamos em termos de processo de validação, não se pode eliminar os riscos. E, portanto, é isso, não é? Nós aqui temos uma preocupação muito grande em vos acompanhar, em vos ajudar. Temos, de facto, parceiros fantásticos, mentores também extraordinários, que estão sempre disponíveis para vos ajudar. Temos muito know-how, muito conhecimento, literalmente milhares de empreendedores que já passaram pelos nossos programas, já estamos nisto há 9 anos. E, como disse, este programa tem esta característica de ser muito flexível e possibilitar que as pessoas que estejam ocupadas também vão fazer o programa e possam desenvolver as suas ideias em paralelo ao seu trabalho ou outra atividade que tenham. Pronto, é 100% digital, não temos que estar reunidos em sítio nenhum. É online, no sentido de que eu estou a falar em tempo real, portanto não é gravado, o que também acho que é interessante porque permite a maior interatividade e pronto, as pessoas que fazem o programa e os mentores são tudo pessoas com muita experiência e nossa preocupação aqui é apostar a sério em pessoas que já tenham feito, porque as pessoas que já fizeram tenham tido sucesso ou insucesso e não há nenhum empreendedor que não tenha tido insucessos, sabem muito sobre como evitar essas dificuldades que tiveram que enfrentar. E eu acho que isso é muito, muito interessante, é isso que nós procuramos. Nós temos tudo suportado uma ferramenta que se chama Safab Start Academy, a nossa plataforma interativa, que ajuda imenso os nossos empreendedores, porque nos dá uma ideia concreta de todos os passos que têm que passar, as diferentes etapas do nosso percurso, até chegamos ao topo do Everest, e é como se tivéssemos mesmo que chegar ao topo do Everest, porque apesar de nós dizemos que as pessoas podem estar a trabalhar, e é verdade, podem estar a trabalhar, não deixa de ser verdade também que exige bastante esforço e muitas tarefas têm que ser realizadas, e essas tarefas é que vos vão permitir avançar até chegar ao momento em que estão preparados para lançar o vosso negócio no mercado. Pronto, Fab Start Academy está disponível para as pessoas que se inscreverem no nosso programa Starting. É uma ferramenta que tem provado ser muito, muito poderosa em termos de nos facilitar muito a vida, colocando lá todos os nossos conhecimentos e também toda a estrutura da nossa metodologia, todos os exercícios, os templates que são disponibilizados, os checklists, os processos, tudo lá, está lá disponibilizado e também possibilita a nós sabermos como é que as pessoas estão a avançar e possibilita-nos dar-nos feedback sobre o trabalho que cada uma das pessoas vai realizando também. Muito interessante. Só para terem uma ideia, isto é o que nós temos dentro do nosso Fab Start Academy. Nós conseguimos ver o progresso de cada uma das equipas ou cada uma das pessoas, cada um dos projetos de imediato, nós sabemos exatamente quais são as etapas por que passaram, os trabalhos que já fizeram, as tarefas que já realizaram e também dar feedback em relação a essas tarefas, porque também é muito interessante dizer às pessoas, bom, isto é o que tem que ser feito, faz desta maneira, dá-se um exemplo, depois pede às pessoas para fazer, mas depois dá feedback sobre o trabalho que elas realizaram. E pronto, é isto. Nós também temos alguns vídeos dentro da Fab Start Academy, além das sessões em tempo real que eu já referi, que essas são através do Zoom. Nós também acreditamos muito em 2 princípios. Um é o learning by doing, que é nós aprendemos fazendo, não é? É isso que aqui se procura muito. E o outro é learning by sharing. E learning by sharing significa fazer partilhando, não é? Portanto, nós criamos também aqui momentos em que as pessoas que participam no programa têm a possibilidade de partilhar com os outros e aprender com os outros soluções para os seus problemas. Eu acho isso também uma coisa muito, muito interessante. Só também referir que nós temos vários parceiros, aqui são alguns, e eles, para quem participa no Starting, têm acesso a esta lista de parceiros e os seus descontos, que são diversos. Depois, se tiverem interesse nisso, podemos detalhar mais para a frente. Temos vários mentores, pessoas também, como disse, nós preocupamos muito em encontrar pessoas que tenham muita experiência em um determinado tipo de um tópico, não é? Pode ser sobre questões como o marketing, a parte das vendas, as questões legais, as questões de criação de uma empresa, a questão de suporte em termos financeiros, não só em termos de investidores, mas também em termos dos vários programas de apoio que existem para quem quer avançar com o seu projeto empreendedor. Na parte da estratégia, tudo isso são áreas que nós dominamos e também em relação à qual temos excelentes mentores que vos poderão ajudar. Pronto, também partilhar só com vocês, esta é a segunda edição do Starting, que nós estamos a lançar agora, e tem aqui alguns testemunhos da Jéssica, da Manuela, e da Renata e do Pedro, que vale a pena depois lerem com atenção e, claro, se quiserem depois também conversar com eles, acho que eles não terão mais que disponíveis para responder algumas perguntas que vocês por acaso possam ter, porque eles são grandes entusiastas do Starting, acho que foi muito interessante para eles, para mim, gostei muito de interagir com eles e fico muito satisfeito por ver os projetos deles a avançarem e são realmente excelentes exemplos de empreendedores. É isto que nós precisamos, é empreendedores como vocês, que não fiquem só pela ideia e que passem da ideia para a ação, não é? E que lancem o seu produto ou o seu serviço
E se por acaso este não funcionar, estejam preparados para o próximo, não é? Mas nós fazemos um esforço grande para que, se for para lançar, haja uma boa probabilidade disso acontecer. E pronto, queria também lembrar-vos que as inscrições estão abertas do Starting, em starting.pt, naturalmente. É uma boa oportunidade de vocês, no fundo, conseguirem concretizar o vosso sonho e avançarem com o vosso projeto. Nós preocupamos muito manter as pessoas todas debaixo de um determinado ritmo, e acho que quem quer lançar um projeto tem sempre momentos de grande entusiasmo, mas depois tem momentos de menos motivação, e nós estamos aqui para, nesses momentos de menos motivação, também para vos ajudar e vos segurar ou motivar e vos empurrar às vezes para que continuem esse percurso. Ok, pronto, muito obrigado a todos e até breve.